Pessoal, desde o ano de 2008, eu e minha esposa, nós trabalhamos com essa área de solteiros, namorados e noivos. Talvez vocês já tenham visto na internet o nosso trabalho. Eu trouxe uma camisa aqui, eu ia até vestir ela, mas não deu tempo. É um namoro com propósito, é o trabalho que a gente desenvolve nas redes sociais. Até 2018, nós éramos 3 milhões de seguidores no Instagram, mas um hacker endemoniado hackeou o nosso perfil, nós perdemos tudo. E aí recomeçamos agora, nós estamos em 283 mil seguidores, mas ainda continuamos trabalhando para a glória do Senhor, porque acreditamos que nós precisamos trabalhar com essa área. Solteiros, namorados e noivos. Nós estamos vivendo em uma sociedade doente, a nossa sociedade ela está na UTI. A cura para a nossa sociedade, ela passa pela cura das famílias. E a cura das famílias passa pela sua cura, pela sua restauração. Se você quer fazer parte de uma sociedade curada, você precisa se tornar uma pessoa curada, ter relacionamentos curados, para que o Senhor use a sua vida e a família que você vai construir para louvor e honra do nome dEle. Tá? Hoje eu queria compartilhar uma palavra com você, eu queria que você repetisse comigo assim, ó, construir certo é mais fácil do que reconstruir. Construir certo é mais fácil do que reconstruir. Não sei você, se você já experimentou isso, se você já conviveu com a frustração de querer algo, desejar algo, se esforçar para ter algo, buscar aquilo com todas as suas forças, conquistar. Mas de repente vê aquilo que você lutou, se esforçou, buscou, escorrer por entre os seus dedos. Não sei se você já teve essa experiência. É uma experiência muito dolorosa. Porque é uma experiência em que você se empenha, você se esforça, você está buscando algo que é fruto do seu desejo, é fruto da sua vontade, é algo que talvez você sonhou a vida toda. E aí, de repente, você consegue alcançar aquilo e você sente aquela sensação de uau, eu consegui o que eu tanto queria, que legal, que bacana. Mas, de repente, acontece alguma coisa e aquilo começa a se perder e você vai experimentando o sentimento daquilo que você tanto queria e escorrendo aos poucos pela sua mão até que vai embora e você perde aquilo que você tanto lutou. Mas é interessante que algumas pessoas já experimentaram isso uma vez, às vezes 2 vezes. Mas existem pessoas que elas convivem com a constante sensação de perderem tudo que conquistam. Elas convivem com a sensação de que nada dá certo para elas. Toda vez que ela vai começar algo, toda vez que ela vai viver algo, ela já vai com o pé atrás pensando, não vai dar certo, porque até agora tudo deu errado para ela. Até agora nada deu certo. Por que isso daria certo? É como se essa pessoa tivesse o poder do rei Midas ao contrário. Não sei se você lembra, na mitologia grega, Midas era um rei ambicioso, que um dia ajudou o deus grego Dionísio a encontrar o seu filho. E aí Dionísio passa a ter uma dívida com Midas. E Dionísio pergunta para Midas, o que eu posso fazer por você para pagar essa dívida que eu tenho com você? E Midas fala, eu quero que tudo em que eu tocar se transforme em ouro. Recebeu o poder de tudo em que ele tocava se transformasse em ouro. E aí ele pega uma pepita no chão, uma pedra comum, e de repente ela se transforma em ouro. Ele toca numa maçã, a maçã se transforma em ouro. Tudo enquanto ele coloca a mão se transforma em ouro. Mas algumas pessoas, elas têm, na verdade, a maldição do rei Midas. Não é onde elas encostam se transforma em ouro, não é que onde elas encostam dá certo, é que parece que onde elas encostam dá errado. Onde elas colocam as mãos parece que vai dar errado. Elas já vão sentindo, eu vou tentar de novo, né? Mas talvez não dê certo, elas já estão acostumadas com essa sensação de que agora vai, não foi. Dessa vez vai dar certo, não deu. Mas por que isso acontece? Por que algumas pessoas elas têm essa constante frustração? Por que algumas pessoas convivem com esse assombro de tudo que elas tentam fazer dar errado? E como a gente pode descobrir o que está levando a gente a isso e como mudar para que isso pare de acontecer, para que isso não se repita mais nas nossas vidas? Jesus ele contou uma parábola lá em Mateus, no capítulo 7. Eu queria que você abrisse comigo, Mateus capítulo 7, verso 24. E nessa parábola, o Senhor Jesus, ele vai nos mostrar
A razão pela qual muitas vezes nós estamos iniciando projetos, nós estamos iniciando relacionamentos, iniciando amizades, a gente começa as coisas e muitas vezes a gente está começando bem, mas de repente tudo desmorona, tudo dá errado. E ele também vai nos dar a solução para interromper esse ciclo de coisas que deram errados. Sabe, eu vejo uma geração de jovens que eles vêm de um ciclo familiar destrutivo. Nenhum casamento da família deu certo. Tudo que a família tentou fazer deu errado. E eles vêm desse ciclo de coisas que foram acontecendo, coisas negativas, frustrações. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai interromper ciclos familiares de frustração. Deus vai levantar uma geração de pessoas que elas vão dizer assim, basta! Foi assim até a geração do meu pai. Talvez até os meus irmãos experimentaram isso, mas em mim, basta! Não vai passar para mim, não vai passar para os meus filhos, eu não vou conviver mais com isso, agora eu vou fazer o certo. E a partir daqui vai dar tudo certo. Ainda que eu enfrente dificuldades, ainda que eu enfrente dias de luta, dias em que eu me sinta fraco, vai dar certo, porque eu vou fazer da forma correta. Mateus 7, verso 24, Jesus diz assim, olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche seus olhos, não sua Bíblia, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, e o Senhor diz acerca da Tua palavra que ela é a verdade. Por isso eu oro, santifica-nos na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Deus, tem uma multidão de pessoas sedentas nesse lugar, Deus, famintas, Pai. E se o Senhor não as alimentar pela Tua palavra, eu sou incapaz de fazer isso, Deus. Por isso, em nome de Jesus, que desça o pão vivo do céu, para que esses jovens eles saiam daqui tendo ouvido a Tua voz, e tão somente a Tua voz, e após terem ouvido, que eles pratiquem aquilo que ouviram do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus ele conta essa história sobre dois homens que estavam construindo algo, que estavam começando algo, estavam lançando bases. E quando ele conta essa história, ele deixa algumas coisas muito claras. A primeira coisa que ele deixa bem claro é que esses homens, eles ouviram as mesmas instruções. Eles ouviram as mesmas instruções. Eles receberam a mesma quantidade de tempo para construir suas casas. O dia de sol que veio para um construir, veio para o outro construir. As instruções que um recebeu, o outro também recebeu. Os dois se foram a construir, eles construíram algo. Eles concluíram aquilo que eles estavam construindo. Mas os dois também enfrentaram tempestades. Note, as mesmas instruções, os mesmos dias de sol, ou seja, as mesmas oportunidades, eles conseguiram construir e enfrentaram as mesmas tempestades. Mas é interessante observar que esses homens que tiveram as mesmas oportunidades para construir e enfrentaram as mesmas dificuldades, eles tiveram resultados diferentes. E nós podemos, olhando para a nossa vida hoje, e eu olhando para vocês hoje, vendo como vocês estão novos, estão nessa fase de construir, olha, vocês estão no mesmo lugar, vocês estão ouvindo a mesma mensagem, vocês estão tendo as mesmas oportunidades e precisam aproveitá-las. Nós não temos oportunidades na vida diferente. Talvez você vai falar assim, Júnior, o filho da Madonna tem mais oportunidades do que eu, mas o dia tem 24 horas para ele, quanto também tem para você.
Nós temos as mesmas oportunidades, nós temos a mesma força para lutar pelos nossos projetos, os mesmos desejos. Deus nos dotou de capacidade para isso. Então não importa a conta bancária de alguém, o que importa é que as oportunidades elas foram lançadas iguais, e lute pelas suas. Tente fazer o melhor com as oportunidades que vêm para você. Esforce-se para que você consiga aproveitar essas oportunidades. Mas olha, esses homens, mesmo eles tendo ouvido as mesmas instruções, recebido o mesmo tempo para construir, terem construído, e após terem construído, terem enfrentado a mesma tempestade, eles tiveram resultados diferentes. Como isso é possível, gente? A casa de um suportou as tempestades. A casa do outro caiu. Como? Pensa comigo. Como é que depois de sair daqui, desse lugar, depois de ter recebido tanto, depois de ter se alimentado tanto, depois de ter recebido direções de Deus, como é que nós podemos, no meio desse grupo, ter algumas pessoas que vão ter um tipo de resultado na vida e outras pessoas que terão outro tipo de resultado? Como que isso é possível? Jesus ele vai nos dizer como isso é possível, como isso pode acontecer. E é interessante a gente perceber, por exemplo, que algumas pessoas, elas perguntam para si mesmas, olha, por que algumas pessoas são felizes no namoro e outras não? Talvez esse outras por que algumas pessoas são e eu não? Por que algumas pessoas se dão bem no namoro e eu não? Por que algumas pessoas, elas conseguem fazer boas amizades e eu não? Por que alguns dos meus amigos já estão até casados e eu já estou no meu, sei lá, quantos rompimentos? Por que está dando certo para os outros e não está dando para mim? Por que está todo mundo se organizando e eu ainda estou aqui? Como que isso pode acontecer? Jesus diz que a diferença entre esses homens é que um começou do jeito certo e o outro começou do jeito errado. O começo das coisas diz muito sobre seu fim. A forma que você começa algo diz muito sobre como será o meio e como será o fim. Imagine eu não tenho habilidade nenhuma para isso, mas imagine se eu for aqui agora construir uma parede nesse lugar aqui. Eu começando a construir, qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso, ela vai falar assim, está torto. Vai terminar mal. Essa parede que você está construindo está torta. Vai terminar mal. Mas aí eu posso, não, eu vou dar meu jeito. Aí eu vou construindo, aí chega lá em cima, desaba. Desabou por quê? Porque eu errei no começo. Porque eu errei no início. E muitos dos nossos projetos estão dando errado porque nós estamos falhando miseravelmente na hora de estabelecer as bases. Por que os namoros estão dando errado? Porque você beijou a boca dessa menina antes de conhecer ela. Ai, Júnior, que caretice. Continue se frustrando então, é caretice. Continue se machucando então. Sai passando a língua na boca de todo mundo e vai tendo seu coração dilacerado porque você está começando errado. Continua do jeito que você está fazendo. Isso é caretice. Ou tenha a hombridade, tenha a coragem, moça, de se olhar no espelho e falar assim, comecei errado e deu errado. Estou começando errado e por isso está dando errado. Observe como a gente não está num ciclo de coisas, faz as coisas do mesmo jeito, tem os mesmos resultados. As coisas do mesmo jeito, os mesmos resultados. Há uma frase atribuída a Einstein, nem sei se foi ele que disse, mas ele disse que é insanidade esperar que coisas novas aconteçam fazendo sempre as mesmas coisas. É insanidade. É insanidade você esperar um resultado diferente se você está começando errado. Se na hora de estabelecer uma base para poder edificar algo, você está estabelecendo a base errada. E Jesus vai dizer que esses homens aqui que tiveram as mesmas oportunidades, que tiveram tudo igual, não tem nada diferente entre um e outro, eles tiveram as mesmas oportunidades e enfrentaram as mesmas tempestades, eles tiveram resultados diferentes porque falharam no começo. Falharam ao lançar as bases daquilo que eles estavam construindo. Não é que eles foram errando no processo. Às vezes o processo está indo até bem e dá a sensação de que agora vai. O erro estava no começo.
está edificando sobre uma coisa que não é capaz de sustentar tudo que você está edificando. Está construindo sobre algo vulnerável. Atendi esses dias um casal que eu olhava para eles e falava assim, isso vai ser um casal top, vai dar tudo certo. Mas a moça ciumenta no mundo, e eu não entendia porque aquela moça estava com aquele ciúme todo. O rapaz, eu já o conhecia há um tempo, desde que ele se converteu, eu não conhecia o passado dele, mas a partir do momento em que ele havia se convertido, ele dava frutos. Era um cara que se olhava e falava assim, não, realmente, esse camarada é um cara fiel, um cara bacana, um cara que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a namorada, tem compromisso com a família, tem compromisso com o ministério, mas a namorada vivia enciumada. E eu tentando entender qual que é a razão daquele casal sempre estar assim, à beira do término. Ele tratava ela bem, ele gostava dela, elogiava ela também gostava muito dele, mas os dois sempre me procuravam, tentando pedir socorro, porque eles estavam quase terminando. Eu falei assim, meu Deus, não aguento mais, porque toda hora estão me mandando mensagem. Estou tendo que atender eles e deixando de atender algumas pessoas. Esse casal já era para estar casado. E eles estão lidando com uma ameaça de término o tempo todo. Aí eu falei com eles, senta aqui, vem cá, vamos conversar aqui. Você vai falar para ela tudo que você tem para falar e ela vai falar tudo que tem para falar. De repente, vocês magoam tanto um ao outro que vocês terminam esse namoro e está tudo bom. Aí vai cada um para o seu lado e está tudo resolvido. Ou, de repente, depois de você falar com ela tudo que você tem para falar e ela falar com você tudo que tem para falar, talvez vocês encontrem uma razão para seguir em frente. Mas vamos colocar tudo na mesa aqui agora. Vamos falar tudo. Aí, nesse tudo, ela voltou lá atrás, lá no início do namoro. Olha como começou o namoro deles. Ele tinha uma namorada. Ela foi a outra na vida dele. E aí sabe o que acontece? Quando você começa um namoro terminando o outro, você destrói o namoro para começar um namoro, a vaga de amante fica livre. E ela convivia com esse sentimento o tempo todo. Se ele foi capaz de trair a namorada para ficar comigo, o que ele não vai fazer comigo? Só que esse rapaz fez isso antes de se converter. A vida dele era loucura, a vida dela era loucura. Mas olha, a forma como eles começaram estava comprometendo o meio e provavelmente levaria aquele relacionamento ao fim. Porque a forma como eu começo as coisas diz muito sobre o meio e o fim das coisas. A pessoa que começou o relacionamento destruindo outro relacionamento, ela convive com essa mentalidade. Pode acontecer comigo também, porque começou errado. Porque começou da maneira errada. Quando Jesus diz que um homem construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha, muito obrigado, meu irmão. Ele está falando sobre estabelecer bases. Bases que suportem tudo aquilo que você tem para construir. Eu tenho grandes sonhos, eu já consegui realizar muitos dos meus sonhos, mas eu ainda tenho grandes sonhos que só serão capazes de serem realizados e mantidos se a base for sólida. Se a base sobre a qual eu estou edificando for sólida, for firme. Se não for, vai ruir. Quando Jesus usa a areia, ele está usando a areia como um símbolo sobre construir a vida sobre coisas passageiras. A areia é um símbolo dos desejos. A areia é um símbolo da vontade. A areia está dizendo assim, pessoas que estão construindo suas vidas, tomando decisões, começando coisas com base em desejos, com base em vontades, com base no que diz o coração. Já ouviu aquele conselho? Ouça o que diz o seu coração. Você já ouviu? O que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, verso 9? Ela diz que o coração é o quê? Enganoso! Ouça o que diz o seu coração. É o pior conselho que você pode dar para alguém, é o pior conselho que você pode seguir. Seu coração é enganoso, ele é perverso. Seu coração, ele quer as coisas que são boas no momento e ele ignora o que vai representar lá na frente. Seu coração te leva a tomar decisões baseadas no momento, nos sentimentos, nas emoções, e isso tudo passa. Decisões tomadas com base no sentimento, nas emoções, o sentimento, as emoções passam, as consequências das decisões que você tomou permanecem. E aí Jesus está dizendo, quem constrói sobre a areia, em outras palavras, é alguém que está construindo sobre algo passageiro. É alguém como Sansão. Sansão tinha um coração de miojo. Era um coração que se apaixonava instantaneamente.
A Bíblia diz que ele olhou para uma mulher e apaixonou por ela. Viu Sansão uma mulher e se afeiçoou por ela. É o coração de miojo. Aí constrói sobre aquilo. Qual é o resultado? Dá errado. Nunca viu a mulher, olhou para ela e se apaixonou perdidamente. Construindo sobre algo passageiro. Algo que não é capaz de sustentar aquilo que você está construindo. E quando Jesus diz que um homem construiu sobre a rocha, ele está falando assim, esse homem abriu mão de construir sobre os seus desejos, abriu mão de construir sobre a sua vontade, abriu mão de construir na força do próprio braço, ele construiu sobre a rocha, ele construiu sobre algo que é duradouro, algo que vai fazer com que aquilo que ele for construir dure. Mas note que é interessante que quando Jesus diz que um construiu sobre a areia e outro construiu sobre a rocha, dá a impressão para a gente que tinha uma areia e o cara construiu sobre a areia e no terreiro do outro não tinha areia. Mas não é isso não. Tinha areia para os dois. O que construiu sobre a rocha é o cara que cavou. Ele cavou até encontrar a rocha. Ele se esforçou, sim, se esforçou para construir no lugar certo. Para construir do jeito certo. Construir do jeito certo exige esforço. A gente não constrói algo do jeito certo assim, ó, da hora para outra. Leva tempo, mas vale a pena. Porque quem constrói do jeito certo, constrói sobre a rocha. A rocha é, portanto, um símbolo de construir sobre a vontade de Deus. E voltando ao fato de vocês estarem na fase de construir, é importante que vocês aproveitem essa fase para construir do jeito certo, para terem relacionamentos sadios. Não entrar nessa onda, preste atenção, não entrar nessa onda de sair pegando geral, de sair permitindo que as pessoas usem e abusem de você. É importante que você observe a sua vida como você é como se fosse um álbum de fotografias. Aqui, ó. As imagens, elas ficam gravadas dentro de você. As experiências que você tem ficam gravadas dentro de você. E o cara hoje, ele acha mó legal, ele sai pegando geral, ficando com um monte de menina. Daqui a pouco ele está indo para a cama com a esposa, com quem ele vai passar a vida toda, lembrando de todas que passaram pela vida dele. A moça está achando mó legal, porque as meninas elogiam ela, que ela fica com o cara que todo mundo gosta, que todo mundo acha legal, o cara popular, ela consegue ir lá e ficar, e ela acha isso mó legal. Daqui a pouco ela está casada com alguém, mas lembrando de todos que passaram pela vida dela. Tem um livro, Eu Disse Adeus, do Joshua Harris. Joshua já até se perdeu, mas a verdade que ele escreveu permanece verdade. Que ele conta a história de uma moça que está indo para o seu casamento. E, de repente, o cara está lá esperando ela no altar, e ela vem. E, enquanto ela está indo em direção a ele, levanta um cara, pega na mão dela e começa a andar com ela em direção ao casamento, em direção ao altar. E ela anda mais um pouco, um outro cara levanta e pega na mão dela em direção ao altar. Daqui a pouco sai outro cara lá de trás e anda atrás dela em direção ao altar. E quando ela chega ao altar, o rapaz que está aguardando ela pergunta, quem são esses? Ela, esses são todos com quem eu fiquei ao longo da minha vida. São todas as pessoas que passaram pela minha vida. Mas eu estou me casando com você. É, mas eles ainda estão marcados em mim. Quantos casamentos não estão dando errado por causa disso? Eu me lembro de uma jovem da minha cidade que, antes de se converter, viveu uma vida bagunçada. Ela se casa, ela vem para a igreja, ela constrói um relacionamento com um cara da igreja. E numa crise que eles tiveram, eles estavam super envolvidos na igreja. O cara foi para o seminário, eles estavam começando a cuidar de uma congregação na cidade. E eles tiveram uma crise no casamento. E um dia ela, passeando com a filhinha no carrinho pela cidade, ela encontra um ex do passado dela. E o rapaz olha para o carrinho e fala assim, ó, e essa menina aí? É minha filha. Sua filha? O cara faz assim, ó, olha ela de cima e embaixo e fala assim, nossa, mas você tem uma filha e está com esse corpão ainda? Meu Deus, você está linda. Conheço a história porque é amiga da minha irmã. E aquilo ficou no coração dela. Ela foi para casa. E ela ficou lembrando daquilo. Nossa, ele falou que eu estou linda. Nossa, mesmo com a minha filha, ele falou que eu estou linda. E vivendo uma crise no casamento. Até que ela manda uma mensagem para o cara. E ela abandona a sua casa,
abandone a sua filha, abandone a obra que Deus estava fazendo na vida dela, porque fez errado no passado e as consequências estavam vindo agora. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa romper a semeadura que nós estamos lançando, para que ela não gere uma colheita mais tarde, e essa colheita não destrua tudo aquilo que a gente está construindo. A razão das pessoas estarem colecionando frustrações, de estarem com suas vidas e relacionamentos em ruínas, destruídos, é porque elas estão construindo sem a orientação de Deus, é o que Jesus nos diz. Estão construindo sem a orientação de Deus. Elas ouvem os seus pares. O rapaz está querendo começar um relacionamento com a menina, ele pergunta para um amigo, seu par, o que você acha? O amigo fala, é uma gatinha, cai dentro. A menina quer começar um relacionamento, ela pergunta para uma outra doida, igual a ela, se deve ou não começar um relacionamento. Ei, não consultam a palavra de Deus, não consultam um conselheiro maduro, não consultam um pastor, não consultam alguém que pode auxiliá-los, é um cego guiando outro cego. E muitas vezes são estimulados a ouvir o coração. Vai lá, cai dentro, ouve o que diz seu coração. Vai dar muito certo, vai dar bom. Está tudo indicando que vai dar tudo errado, que vai ser frustração atrás de frustração, que vai ser um relacionamento difícil, que vai ser problemático, que os dois não têm nada a ver um com o outro e a pessoa está dizendo, cai dentro, é a sua cara. Eu shippo muito vocês. Esses dias veio um rapaz lá da igreja para conversar comigo com a namorada. E aí ele virou e falou assim, não, senhor, está todo mundo falando que eu vou me casar com ela, que nós nascemos um para o outro, que a gente se parece demais. Falei, bacana, está todo mundo falando isso? Tá, bacana. Mas por que você está me procurando? Não, porque a mãe dela não quer que a gente namore. O irmão dela não quer que a gente namore. A gente está vivendo um problema danado porque eles não querem que a gente namore. Aí a menina vai contar, a mãe xingando, a mãe brigando com ela, a casa toda conturbada por causa do relacionamento, e ela ouvindo os outros dizer assim, não, vocês vão dar certo. Vai dar bom para vocês. Aí eu, ouvindo a história, a mãe brigando com a menina, a mãe não crente, brigando com a menina, xingando a menina, os familiares todos contra o relacionamento, a menina quase se matando em depressão por causa daquele relacionamento, mas tinha gente de fora falando que ia dar certo. E ela estava indo. Aí eu virei para o cara e falei assim, amigão, deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar como se eu fosse pai dela aqui. Olha só, você está me dizendo que as pessoas estão dizendo que vocês vão se casar. Olha o que essa menina está passando para ficar do seu lado. Quando é a data do casamento? Aí ele... Hã? Hein? Mas, ué, não estão falando que você vai se casar com ela e você está acreditando nisso? É. Então tá, quando é a data do casamento? Quando é que você vai se casar com ela? Aí eu não tinha pensado nisso ainda. Eu falei, cara, você vai fazer essa menina passar por tudo que ela está passando, enfrentar tudo que ela está enfrentando, viver um inferno dentro de casa para ser um passatempo na vida dela, irmão? Mas não, ele tá ouvindo as pessoas e acreditando que aquilo vai dar certo, porque as pessoas estão dizendo que vai dar certo. Está tudo indo contra, está tudo conturbado, tudo problemático, está tudo indicando assim, não vai dar bom. E ele está insistindo, fazendo aquela menina passar por um inferno dentro de casa, marcando a vida daquela menina, criando um problema familiar porque está ouvindo os de fora. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, construir as nossas vidas, os projetos da nossa vida sobre a palavra de Deus e parar de construir do nosso jeito, parar de construir por causa das vozes ao nosso redor. Quantos de nós, muitas vezes, não fazemos coisas simplesmente para impressionar os outros, por causa da voz ao redor? A gente nem quer aquilo, nem quer ficar naquele relacionamento. A gente nem quer fazer aquilo, mas faz por quê? Eu tenho que manter aqui a minha aparência, tenho que manter minha popularidade. As pessoas precisam olhar para mim e entender que, não, eu também faço, eu também sou. Então, estamos ouvindo as vozes ao nosso redor e Deus está falando com a gente assim, está errado, vai dar errado, olha o que está na minha palavra, vai se frustrar, vai se machucar, vai se ferir, vai machucar outras pessoas, vai se repetir, você vai se frustrar de novo e a pessoa está assim, não, eu preciso ir, porque fulano falou que é bom, fulano falou que vai dar bom, falou que é legal e a pessoa está insistindo em algo que vai dar ruim. Então Jesus explica que o segredo para construir certo é construir sobre a orientação de Deus. O segredo para uma vida bem-sucedida é construir sobre a orientação de Deus. Quando eu leio essa parábola, minha mente é muito fértil, sabe? Eu imagino assim, Deus como o criador de todas as coisas, Jesus como um engenheiro, a Bíblia como um projeto, e nós como os pedreiros que vão construir esse negócio.
Tá lá, Jesus apontando para a Bíblia e falando com a gente assim, ó, olha o projeto. Olha o projeto. E às vezes a gente constrói do nosso jeito, a gente ignora o projeto. Eu me lembro, não sei se aqui ainda tem isso, a sorveteria Chiquinho, tem ainda aqui em São Paulo isso? Sorveteria Chiquinho? Pois é. Eu vim pregar várias vezes aqui em São João da Boa Vista, e aí sempre que eu ia lá, eles me levavam nessa sorveteria. E aí um dia eu estou tomando sorvete lá, e eu vi um prédio que tinha lá de frente para essa sorveteria, aliás, um quarteirão inteiro de tacumes, assim, aquelas tábuas rosas que ficam ao redor de construção, sabe? Um prédio inteiro. Aí eu perguntei para o pastor que estava lá, o que rolou ali? Aí o pastor falou assim, olha, ali o problema é que tem um prédio no meio daquele quarteirão, que quando ele foi construído, o camarada, ao invés de ouvir um engenheiro e comprar umas conexões que eram de classe A, ele quis economizar nas conexões e comprou uma conexão peba, ruim. E com o tempo, começou a gotejar das conexões daquele lugar, rachou uma conexão da rede hidráulica e começou a gotejar na fundação daquele prédio algumas gotas. E ano após ano foi pingando uma água naquele prédio. E aquele lugar era um lugar de brejo, que eles tiveram que cavar fundo para poder construir. Mas aquela água que foi pingando naquele lugar, ela abriu um buraco na fundação do prédio. E um prédio mal construído está colocando em risco todo um quarteirão. Um prédio mal construído. O cara falhou, o cara economizou alguns reais na construção, ao invés de ouvir o engenheiro e fazer da forma certa. E olha o que está acontecendo com esse cara. Ele não está destruindo só o que ele tanto queria. Ele não está destruindo só o que ele tanto buscou, algo que ele queria tanto. Ele está destruindo o sonho de pessoas ao redor dele. E talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui que elas estão vindo de lares destruídos, em que os pais não destruíram só suas vidas, mas que quando o pai saiu de casa foi como se você tivesse perdido seu pai para a morte. Quando você viu seus pais se separarem, você sentiu como se um deles tivesse morrido. Sua vida nunca mais foi a mesma depois que seu pai se separou, sua mãe se separou. Olha o problema de começar errado. A gente começa a construir. E parece que vai dar certo, a gente se empolga, e a gente vai construindo, 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 e de repente... Não sei se você observou nesse texto, mas quando Jesus diz que o homem que construiu sobre a rocha, a casa dele permaneceu, ele fala assim, a casa permaneceu. Vieram as chuvas, a tempestade, a casa permaneceu. Mas as últimas palavras do texto, quando ele vai falar sobre a queda da casa do homem, tem uma ênfase aí. Ele diz que grande foi a ruína. A casa do homem que construiu certo permaneceu. A casa do homem que caiu, grande foi a ruína. Por que foi grande? Porque no namoro já estava indicando que ia dar errado. Que ia dar muito errado. Mas eles insistiram. E aí eles se casaram. Edificaram algo. Mas ainda assim eles estavam vendo que aquilo ia dar errado. Aí daqui a pouco veio a família, eles têm filhos. Eles estão construindo, e de repente tudo cai. E aí, grande é a ruína. Grande é a ruína. Porque a pessoa foi só construindo, e de repente aconteceu aquilo que já era previsível. Quero concluir essa mensagem aqui dando um conselho para você que talvez, olhando para o que você está ouvindo aqui hoje, você pensa assim, tá, eu me identifico, e aí? Eu estou construindo errado, está dando tudo errado, até agora só deu tudo errado, eu estou olhando para a minha vida e estou achando que vai dar errado. E aí? O que eu vou fazer? Tem uma história de um homem chamado Thomas Carlyle. Esse camarada, ele escreveu um livro de 1.500 páginas sobre a Revolução Francesa. Ele escreveu à mão. 1.500 páginas. E sabe o que esse cara fez? Ele pegou esse livro escrito à mão e ele deu para um amigo dele fazer a correção, a edição e publicar o livro. Só que na França, muito frio, esse amigo dele deixou as folhas todas espalhadas assim em cima da mesa e ele saiu. Quando ele saiu, a empregada chegou e ela foi acender a lareira. O que ela usou para acender a lareira? O livro, de 1.500 páginas. Um livro de uma vida toda, escrito à mão. Escrito à mão.
1.500 páginas. Quando esse amigo foi contar para Thomas o que tinha acontecido, Thomas entrou em depressão. Era a história da vida. Ele tinha levado a vida quase toda, anos para escrever aquele livro. E de repente alguém pegou e tacou no fogo. Ele entrou em depressão e durante 3 anos ele não saía da sua casa. O máximo que ele fazia era abrir a janela da casa. 3 anos depois, ele começou a abrir a janela da casa dele e viu que na frente da casa dele tinha um cara construindo um muro. Um grande muro. E esse cara estava construindo aquele muro dia após dia, dia após dia, dia após dia. E quando o cara estava quase terminando de construir o muro, veio uma chuva, derrubou o muro. Durante a noite, a chuva derrubou o muro. E ele acordou, Thomas acordou no outro dia, e ele foi olhar o muro, o homem estava lá, recomeçando a construir o muro. E ele olhou para aquilo e falou assim, eu não teria feito isso. Depois de ter feito tudo, estava tudo pronto, o muro caiu, eu não vou fazer isso. E ele começou a observar que aquele moço, dia após dia, ele ia lá e fazia uma carreira de tijolo, outra carreira de tijolo, outra carreira de tijolo, até que ele pensou, se esse cara está reconstruindo esse muro, por que eu não posso reescrever o meu livro? E aí ele começa a reescrever o seu livro. 3 anos mais para poder reescrever aquele livro. E ele publica o seu livro sobre a Revolução Francesa. Não é tarde para você. Não é tarde para você se olhar no espelho, se encarar no espelho, falar com você mesmo que você não está satisfeito com os seus resultados. Não é tarde para você se olhar e dizer assim, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Mas não é não aguento mais de desespero, sabe? Aquele desespero do fim de um relacionamento que você fala assim, eu não aguento mais. Quando a coisa deu ruim, sabe quando a coisa deu ruim? Você, eu não aguento mais. Não é esse. É um não aguento mais diante de Deus. E fala, Senhor, não dá mais. Não dá mais para continuar fazendo do meu jeito. Não dá mais para continuar construindo de acordo com os meus desejos. Não dá mais para continuar fazendo a vida aí do jeito que está indo, construindo sobre a areia. As coisas parecem que vai dar certo e de repente cai tudo. Não dá mais. Fazer como Thomas, decidir agora reescrever a sua história, mas reescrever do jeito certo. Vocês estão numa fase da vida que é como se eu estivesse construindo aquela parede e alguém falasse comigo assim, Júnior, está torta. E eu falo, tá mesmo, eu vou derrubar e eu vou recomeçar, e eu vou fazer ela certa, e eu vou construir aqui tijolo por tijolo da maneira certa, para que quando chegar lá em cima ela termine da maneira certa. Vocês estão numa fase da vida que dá ainda para derrubar tudo, ó, parar com tudo que está acontecendo, mudar a semente, mudar as escolhas, mudar as atitudes, para fazer do jeito certo. Algumas pessoas, elas já não têm mais essa oportunidade. Elas já construíram tudo e viram tudo acabar e já não tem nem mais tempo para isso. Mas vocês estão numa fase da vida que ainda há tempo de parar de semear escolhas erradas. Ainda há tempo de derrubar tudo e começar do zero do jeito certo. Agora preste atenção, a palavra foi pregada, a palavra é a mesma. Vocês ouviram a mesma palavra. Jesus disse, bem-aventurado é o homem que ouve essas minhas palavras e pratica, porque este será considerado ao homem prudente, ao homem sensato, que construiu certo, que construiu sua casa sobre a rocha. O insensato é quem? É aquele que ouviu a mesma mensagem, a mesma instrução, a mesma palavra, mas quando ele sai, entrou aqui, saiu aqui e vai continuar do mesmo jeito, colhendo os mesmos resultados, se frustrando, vendo tudo aquilo que ele tanto se esforçou a escorrer pelas suas mãos. A minha pergunta para você é, qual desses dois é você? Quem é você aqui? Você é aquele que na hora que sair dessa porta para lá vai continuar do mesmo jeito, se lascando, se machucando, se frustrando, ou você é a pessoa que vai virar e falar assim, queimaram a história da minha vida, eu escrevo ela agora da forma certa. É uma oportunidade para eu escrever da forma certa. Aqueles que ouviram a voz de Deus aqui hoje e que estão decididos, a partir de hoje, começar, recomeçar, reconstruir do jeito certo, fiquem de pé no seu lugar. Só aqueles que querem reconstruir do jeito certo. Só. Só aqueles que querem assim, a partir de hoje, eu vou romper com esse ciclo de fracasso e frustração.
A partir de hoje, eu vou romper com essas atitudes de fazer tudo do mesmo jeito e ter sempre os mesmos resultados. A partir de hoje, eu vou tomar uma decisão na minha vida de não fazer mais nada sem antes consultar a palavra de Deus. A partir de hoje, antes de tomar uma decisão, eu não vou no meu par, eu vou em alguém que pode me aconselhar. A partir de hoje, eu vou em alguém que tem maturidade para me aconselhar. Olha o risco de você ouvir o seu par. A Bíblia conta a história de um homem chamado Aminon. Aminon foi um camarada que ele se apaixonou por uma menina. Ele ficou amarradão nessa menina. E ele queria essa menina. Só que essa menina era a irmã dele. E ele foi até um amigo dele, um par, chamado Jonadab. E ele falou com o Jonadab assim, Jonadab, eu tô amarradão na minha irmã, cara. Eu quero ficar com a minha irmã, eu quero dormir com a minha irmã, eu quero ter relações sexuais com a minha irmã. Jonadab poderia ter dizer assim, você é louco, cara. Ela é sua irmã. Você pode ter a mulher que você quiser, você é filho do rei. Sai, fica com a mulher que você quer, agora ela é sua irmã. Sabe o que Jonadab faz? Fala assim, finge que você está doente. Manda um recado para o seu pai, fala que você quer que a sua irmã venha aqui e te sirva uma sopa. E quando ela entrar no quarto, você a força, tem relações com ela. E Aminon fez isso. Ouviu seu par. Diz a Bíblia que Tamar entrou no quarto, levando a sopa. E quando ela entrou no quarto, ele a agarrou e a forçou a ter relações sexuais com ele. Só depois do ato, a Bíblia diz que ele teve nojo do que ele fez e da irmã. Mas no conselho do amigo, vai lá, eu shippo muito vocês. Vai lá, vai dar bom. Aprenda a ouvir pessoas que podem te orientar de fato. Aprenda a buscar conselhos antes de tomar decisão. Aprenda a ir até alguém que tem entendimento da palavra de Deus, que pode te instruir com a palavra certa, a palavra de vida, para que a sua decisão dê certo. Feche seus olhos, queria que o Rick orasse por nós aqui hoje, orando para que o Senhor nos fortaleça a não sermos apenas ouvintes da sua palavra, mas que a gente ouça e pratique aquilo que nós ouvimos do Senhor.